Beleza, estudante? Mais uma vez, seja muito bem-vindo aí ao canal Matemática com Flavião. Você já me conhece, professor Flávio Souza, e na aula de hoje a gente vai falar de como se ler uma fração. Então, fiz o vídeo anterior explicando aí os elementos de uma fração, numerador, denominador, dando o conceito de uma fração. Então, se você não assistiu, dá uma assistida aí no vídeo anterior, certo? E agora a gente vai falar sobre leitura de uma fração. Como é que a gente lê uma fração? No dia a dia a gente lê a fração aí de um jeito errado, até para facilitar o nosso estudo, né? Então, vê como é engraçado. A gente lê errado, mas facilita o nosso estudo. Mas existe um jeito certinho aí de ler uma fração e eu vou mostrar para você. Tranquilo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho aí para receber notificação de vídeos novos e no final, se você gostar, deixa aquele like e compartilha aí com seus colegas. Certinho? Vamos lá. Então, como se lê uma fração? Então, é o título da aula de hoje, certo? Vamos lá que eu tô falando certo demais, eu acho. Deixa eu arrumar aqui o microfone. Eu acho que deu um pau aí. Deu uma rateada aí. Agora acredito que esteja melhor. Certinho? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender a diferença entre o numerador e o denominador. Então, tem a fração aqui, ó. Eu falei no começo do vídeo que a gente lê errado, né? Então, a gente olha para essa fração, a gente costuma falar assim, 1 sobre 2. Porque o 1 está em cima, o 2 está embaixo, 1 sobre 2. Então, na matemática, existe um jeito correto de ler isso aí. Você ler a fração certo ou errado pode implicar no erro de uma questão, de você calcular errado? Talvez não, mas é importante a gente saber ler as coisas certinhas, tranquilo? Então quem vai mandar aí é o numerador. Então o numerador sempre vai ser o próprio número, a gente vai ler da maneira que está lá. Então o numerador é 1, então a gente vai ler 1 alguma coisa. Esse alguma coisa é o denominador. No caso dessa fração, 1 sobre 2, a maneira correta de ler isso, quando a gente tem um denominador 2, significa que a gente pegou o inteiro que a gente tinha e dividiu no meio. Então a gente lê isso aqui, ó, 1 meio. Então percebe que esse 1 que está aqui, ó, é relativo ao numerador e o meio significa que eu peguei o inteiro e dividi em duas partes. Tranquilo? Então, 1 meio, maneira certinha de ler essa fração. Aqui, ó, outra fração. Então tem o numerador e o denominador. Então o inteiro aqui ele foi dividido em 3 partes. Cada parte representa 1/3. Então, como eu peguei duas, a maneira certa de ler essa fração, 2/3, certinho? Outra fração aqui, ó, peguei o inteiro e dividi em 4 partes, então 3/4, e assim sucessivamente. Então, ó, peguei o inteiro, dividi em 5 partes, então como é que eu leio isso? 4/5. Percebe que o 4 aqui ó, é relativo ao numerador. Continuando, vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. 5/6. É assim que a gente vai ler, ó. Peguei o inteiro, dividi em 6 partes, só que para mim só serviu 5. Das 6 partes que o inteiro tem, eu peguei 5. Então, ó, 5/6. E 6/7. Então tem uma sequência lógica aí para a gente ler essas frações, ó. Aqui, ó, 8. Aqui já tem o 9, ó, 8/9. Assim que a gente vai ler essa fração. E aí a gente chega nessa fração aqui que tem o numerador 10. Então como é que a gente lê isso? 9/10. E aí tem os denominadores aqui, os números de baixo, que são os múltiplos de 10. Então 10, os múltiplos assim, as potências de 10, né? Então se você não sabe o que é potência, é fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso é potência de 10. Então aqui eu tenho 9/10. Se eu tiver uma fração que tem um 100 aqui embaixo, a gente vai ler 5/100. Significa que eu peguei o inteiro e dividi em 100 partes iguais e peguei só 5 para mim. Então, 5/100. Se eu dividir em 1000 partes, eu tenho agora ó, 6 milésimos. Se eu dividir em 1 milhão de partes, ó, quanto que eu tenho aqui? Ó? 1 milhão de partes, 1 milhão de partes, desculpa, 8 milionésimos. Então é assim que eu vou escrever, certo? E aí você deve estar se perguntando, e as outras frações
que tem denominador 12, 28, 14, 37. Como é que a gente vai ler isso aí? Então, todas essas frações que eu acabei de falar, a gente vai ler o numerador normal e na parte de baixo a gente vai acrescentar a palavrinha avos. Vamos ver como é que fica. Ó. Então a gente pode ler essa fração aqui, ó. A gente vai falar ó, o correspondente ao numerador, o correspondente ao denominador e a gente vai acrescentar a palavrinha avos. Então como é que vai ficar isso? Ó? 5 12 avos, certo? Então esse avos aqui eu prefiro uma terminação que a gente vai usar para ler as frações que tem os denominadores aí diferentes daqueles que eu falei, certo? Então aqui, ó, 6 18. Então como é que eu leio isso? Ó? 6 18 avos. Outra maneira aqui, ó, tem 8 e 23. No dia a dia, a gente acaba falando 8 sobre 23, mas a maneira correta de ler isso aqui é 8 23 avos, certo? Eu coloquei o ezinho aqui, mas nem precisa desse ezinho, é 8 23 avos. E aqui o 9, ó, aqui tem gente que dá uma dividida, então, seguindo a lógica aí dos avos, a gente pode colocar assim, ó, 9 20 avos, certo? Então, porque a gente está seguindo a lógica. Mas eu poderia ler isso aqui como 9 vigésimos. Mas seguindo o padrão do avos, aí acredito que essa maneira seja mais correta. 9 20 avos, 9 30 avos, 9 40 avos. Então fica melhor assim de falar, tranquilo? Então é uma aula bem rapidinha aí, só para mostrar para você como ler uma fração. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. E ainda mais, espero que você tenha entendido, certo? Não esqueça de se inscrever, de deixar o like, de compartilhar aí e de comentar, porque isso é importante para o crescimento do canal, certo? E até a próxima aula. Fui, tchau, tchau.